aqui no C6, né? Mas vamos lá, né? O que que é o Image Builder? Traduzindo, né? Ele é um construtor, né, de imagens EC2, né? Traduzindo aqui. E como que ele funciona? Ele tem algumas características aqui que são configuráveis para que todo o ecossistema funcione. Então eu tenho o Image Pipelines, que é o pipeline, que não é um pipeline de C e CD, mas é uma esteira que vai executar aquele parâmetro para você, ou seja, vai executar o build. Eu tenho as minhas imagens, né, que vão ser hospedadas aqui, então cada imagem ele vai versionar. E aqui é a parte de infraestrutura dele. Então eu tenho um Distribution Settings, que é onde eu vou distribuir a minha imagem. Então, por exemplo, se eu tivesse mais de uma conta na AWS, eu poderia criar um Image Builder somente numa conta e distribuir para outras demais. Ou, por exemplo, é, distribuir a imagem publicamente. Eu posso fazer isso também. Tá? Então, isso aqui é onde que eu vou distribuir, inclusive aonde que eu vou entregar, seja no Launch Template e etc. O Infrastructure Configuration é a instância EC2 que eu vou usar para fazer o build. Então, assim, quanto maior a máquina, melhor para criar, porque ele tem um tempo de criação que não é tão rápido quanto a gente gostaria. Dependendo da AMI que ele for criar aqui, ele vai demorar um pouco. Ainda mais porque a gente está usando instância T3, né? Então vai demorar um pouquinho para criar, mas né, o recurso funciona. E outra coisa, o Image Builder é igual ao Outscaling. É um serviço gerenciado e é gratuito, né? Para você usar, você só paga pela infraestrutura que você for utilizar, aqui no caso a EC2. Uhum. O Container Recipe é autoexplicativo. São as imagens de container que você pode criar por aqui. Container para rodar ali no SS, no EKS, etc. Image Recipe também é autoexplicativo, então a imagem, né, que vai ficar criada aqui. E aqui são os componentes, ou seja, o que você vai colocar na sua imagem. Ou seja, eu vou instalar um Apache, vou instalar um PHP, vou instalar isso. Eu posso separar e quebrar aquele script para mim, então posso pegar ele aqui e criar steps. Então, por exemplo, eu posso criar um, um pacote só de pré-rex, um pacote só de download de binários, um só de instalação, ou fazer um Só scriptão. uma dúvida rapidinho aí, Edson. Boa noite. Boa Desculpa noite. interromper, aproveitar que você tocou nesse assunto. É que você falou que você pode escolher lá os componentes que vão ser instalados, né? Como o Apache, por exemplo. Aham. Aí só uma dúvida, por exemplo, eu tava configurando um tempo desse aí uma máquina para rodar o Magento. Sim. Aí para configurar o Nginx lá, o Elasticsearch lá, tem umas frescurinhas. Aí, então, nesse caso, eu conseguiria deixar tudo prontinho aí, todos os passos aí, é? Sim. Sim. Legal, legal. Bacana. Essa era a minha dúvida. Beleza. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Vamos criar o nosso primeiro pipeline, né? E ele vai seguindo aqui a sequência, tá? É que a gente pode criar também de trás para frente, que não tem problema, mas vamos criar por aqui. Então, vamos pegar a primeira parte, que é criar o pipeline. Então, eu vou pegar aqui o nome de novo. Vou pegar esse aqui e vou trocar aqui. Então, o pipeline vai ser MGB, né? Com esse nome aqui. Aí, descrição não preciso. Esse Enhanced Collection aqui é para facilitar a criação usando o System Manager. Então, vamos deixar selecionado aqui. Beleza. Coloquei o nome, coloquei uma descrição. Não coloquei, mas eu vou deixar em branco. E aqui é o Build Schedule. O que ele vai fazer? Para você não ter o trabalho de ficar sempre atualizando a imagem, ou, por exemplo, de tempos em tempos ter que vir aqui rodar, né, o Image Builder para atualizar a imagem, ele tem essas opções aqui de Schedule, de Cron e manual. O Schedule é basicamente quantas vezes você vai querer colocar. O Cron você tem aqui também basicamente a mesma coisa que o Schedule faz, tá?
mas você escreve no formato de cron aqui para quantas vezes ele vai ser executado, indiferente de data, né? Então porque aqui você especifica mesmo, né? Recorrência e hora. O cron é um pouco diferente. E aqui você coloca a dependência, né? A run pipeline based on schedule ou run pipeline at schedule time if there are dependency updates. Então, ou seja, você pode inclusive rodar baseado em algum update que saiu da imagem. Então, você pode marcar essa opção aqui. Nesse caso, eu vou deixar ele manual por enquanto, que a gente está subindo a primeira vez, né? Esse pipeline a gente pode editar depois. Então, vou colocar aqui o nome dele. Vou dar um next. Aí, ele vai pedir para eu criar um recipe, tecnicamente uma receita de bolo de como que eu vou fazer a minha imagem aqui. Como eu não tenho nenhuma, então eu vou criar uma nova, tá? Então, vou selecionar aqui. E aí, que tipo de imagem que eu vou criar? Vai ser de container, ou seja, uma Docker Image ou uma Amazon Machine Image. Nesse caso, a gente vai usar a Amazon Machine Image, né, que é o que a gente está construindo. E aqui eu dou um nome qualquer para a minha imagem. Então, vou colocar MI, tá? MI, e a versão aqui 1.0.0. Isso que é importante, né? Ele tem que colocar. Vou selecionar minha base image. Então, eu posso selecionar baseado aqui no botão de seleção da Amazon. Eu posso colocar o meu AMI ID, que eu vou usar aquele que eu já tinha deixado aqui no Former 2. Tá? E eu posso importar, inclusive, né, por exemplo, de alguma infraestrutura física e tudo mais. Então, o OVF, por exemplo, né, do VMware, eu posso importar por aqui. Nesse caso, eu vou usar o custom aqui, AMI, porque eu já tenho ele criado, tá? Então, beleza. Vou deixar isso aqui. Isso aqui é para remover o SSM Agent depois da execução. Não vou remover, vou deixar o SSM ser instalado, que ele é importante para a máquina. E aqui o user data. Você pode colocar user data aqui, tá? Para ele fazer aquele pipeline lá. Ou você pode criar um script component. Nesse caso, eu não vou colocar em user data, porque eu quero mostrar para vocês como que faz o componente, mas você pode criar por aqui. As primeiras vezes que eu fiz o Image Builder, eu fiz por aqui. Funciona também. Como é Linux... Edson, Oi? Ele instala o SSM quando você... Ele instala automaticamente o SSM no Ubuntu? Porque o Ubuntu acho que ele não vem instalado, né? Não vem. Então, assim, ele instala e se eu quiser também, eu posso setar o componente ali pelo... Então você não precisa colocar no script, ele mesmo já instala. Isso, ó. Aqui fala, ó, que o EC2 Image Builder, né, usa o System Manager Agent como parte do build do processo. O agente, né, é instalado automaticamente se não for declarado, né, na sua imagem de base aqui. Então, mas eu posso remover, tá? Então, no nosso caso, a gente não vai remover. Entendi. O Work Directory a gente não vai alterar, mas diferentemente aqui do Windows, né, estaria aparecendo aqui C2 pontos barra e no Linux está o barra TMP. Tá? E aqui são os Build Components. Então, eu posso selecionar os padrões que a AWS já me fornece. Então, tenho os autogerenciados, os criados por mim mesmo, que não tem nenhum, ou compartilhados de outra conta comigo, né? E os autogerenciáveis, eles são basicamente isso aqui. Então, eu tenho CloudWatch de Linux, esse Coreto aqui que eu não sei o que é. Enfim, tem várias aplicações aqui. Só que eu quero criar meu próprio Build Component. Então, eu vou mandar criar aqui, né? E aí é um componente de build, ou seja, é o que vai construir a minha arquitetura aqui. Mas poderia ser um teste também. Como a gente não tem algum tipo de teste construído, a gente deixa para depois. Então eu vou colocar aqui meu build, vai ser um Linux, né? O KMS Keys, né? Vou deixar esse default aqui. E a compatibilidade, eu vou colocar o Ubuntu, tá? Que é o sistema profissional que eu estou usando. Vou deixar todos marcados aqui, mas
É isso. E aí eu vou colocar aqui que o meu componente vai ser Media Wiki Installation. Pode ser qualquer nome, tá? É só o nome que eu achei mais legal. Então, Media Wiki Installation. E aí eu vou definir meu documento. Eu posso usar um YAML, tá? Ele tem alguns templates de YAML file. Ou eu posso usar um exemplo. Quando eu clicar no exemplo aqui, ele já vai naturalmente herdar aqui a configuração de sistema operacional. Se fosse um Windows, por exemplo, eu executar aqui, voltar aqui, ele já muda para PowerShell, tá vendo? Então, eu vou colocar Linux novamente. Vou mudar para esse aqui, que é o Bash. E aqui executando os comandos, tá? Eu vou desativar esses validates aqui, tá bom? E vou fazer só o build. Então, eu vou deixar isso aqui e os comandos eu vou colocar aqui, ó. Então, o que a gente faz agora? A gente pega os parâmetros aqui, e a gente faz assim, ó. Sudo. Beleza. E aqui eu posso fazer em vários steps, né? Eu posso colocar aqui, inclusive, aqueles i aqui. Vamos lá. Como também eu poderia criar um script, né, lá no GitHub e fazer o caminho completo ali, tá bom? É que aqui eu posso montar o parâmetro do jeito que eu quero. Vou trazer esse aqui, sudo. Vamos voltar aqui. Agora os binários. Né? Deixa eu ver se ele vai tudo assim e eu preencho ali. Só não... Eu acho que ele deu um espacinho, não. Beleza. Fazer esse aqui. Aí aqui é bem importante, né? Que senha em texto plano a gente não costuma colocar, tá? Como é um ambiente de teste, a gente deixa assim mesmo. Mas o ideal é que quando você quiser fazer transformação de senhas aqui, você usa o AWS Secrets Manager para ele chamar em tempo de execução, ou você usa o parameter store da AWS para fazer isso, que você cria ali, ele faz a chamada em tempo de execução e converte, né, senha para chave para senha, né? É uma boa prática ali inclusive do Well Architected. Beleza? Coloquei esse linguição, mas é isso, né? Por fim, beleza. Coloquei aqui. Eu vou colocar um nome aqui que vai ser bonito. Vai ser build componente, né? Beleza, meu componente está aqui. Vamos ver se vai funcionar, tá? Não tenho certeza se ele vai funcionar aqui. Vamos dar um create component. Beleza? Tá aqui. Aí eu venho aqui, seleciono Owned by Me, seleciono ele. Se eu tivesse um de teste aqui, eu colocaria, né? Como eu não tenho, então vai ficar sem. E aí, beleza. Aqui são os templates, né, de storage, então eu já vou colocar aqui um GP3, um disco tamanho 8, tá? Tag aqui eu vou... vai ser
Esse aqui qual que é? Vou colocar MG. Vamos dar um next. E aqui o próximo passo é criando a infraestrutura. Aquela infraestrutura que ela vai compartilhar, né, a imagem. Se eu tivesse já criado previamente, eu já poderia, né, selecionar aqui. Mas no meu caso eu vou criar uma nova. Então, vou colocar aqui, então, o nome vai ser Media Wiki Infrastructure. Beleza. No caso do IAM Role ele não tem criado, então eu posso mandar criar automaticamente aqui, ó. Tem que ser do Image Builder. Ele precisa de uma role do IAM. Deixa eu ver se ele vai criar automático ou se eu vou ter que fazer na unha. Parece que vai ter que fazer não, hein? Cadê aqui? Será que eu não vou ter permissão para fazer? Não é ali em roles? Oi? Roles, né? Aí você tá dentro do dashboard, no caso. Aí deixa eu ver se aqui. Image. Não tem. Create role. Aí a gente faz o seguinte aqui, seleciona um serviço, né? Então, da Press Service, como um case, se não tiver aqui o EC2, a gente coloca o Image Builder. Então, seleciona o Image Builder. Next. Ô, Frida, sai daqui, por favor. Nossa senhora. Mas ele já tem aqui a role já preenchida, que é o que? Criar a imagem, né? Snapshot, subnet, essas coisas aqui. E o efeito allow. Tá vendo que tá tudo aqui. Se tivesse com algum problema, né? Ou seja, se ele tivesse impedindo, né? Estaria dene. Então, as policies já estão aqui previamente preenchidas. Vou dar um next. Ele já criou aqui pra mim. Bonitinho. Vou criar a role do IAM. Ver se não tá faltando nada aqui. Criou. Beleza. Vou voltar aqui, vou selecionar estranho. Por que ele não deixou criar? Essa activity. Tem que atachar ela, não? É isso que eu quero fazer ali no Image Builder. Ele tinha que ter aparecido aqui pra mim. Deixa eu dar um previews aqui. Ok. Beleza. Next. New Infrastructure Configuration. Gente. Muita sacanagem, viu? Eu fiz isso aqui várias vezes, gente. Por que ele não tá?
Criando a role. Joga o. Ali no caso ele ficaria com o ARN da Rule, não? Não, ele fica com o nome aqui. Aqui ele. Quando você cadastra. Pega o nome dela lá e começa. E joga aí pra ver se ele vai conseguir avançar. Deixa eu ver aqui. Ó, no IAM. Select role define what permissions. Download, execute components. Tem muita coisa aqui não. Image. A role ela não é por região, não? Também? Não, a role do IAM tá fora do contexto ali de VPCs, né? Fica Entendi. Ela é nada global. pra essa. Ela é lá em cima, lá, o global, ela fica. Em cima, Todas as global. roles que a gente cria, então ficam globais, então, né? Isso. Tá. Aí pega o nome dela aí e joga Eu lá. não sabia, não. Vai. Você fala esse nome aqui ou. Isso. É porque você falou que ele vai selecionar o nome, né? E não o ARN, apesar de. Mas ele não tá. Ele Joga o aparece. ARN então. Né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Porque. Deixa eu colocar o ARN dele. E não deixa você passar. Abre ela lá, Edson, por favor. Clica nela na role mesmo. Lá ali. Isso, em cima dela lá. Não, onde você quer? Aqui? Ou aqui? É lá em cima. É isso. Isso. Tinha um negócio aí que eu vi. Ele não tem nada negando ali, não. Ele tá. É. White. Sou S2000. É. Não. Que estranho. Putz, tinha um. Que. Vai lá no. Desse usuário aí. Não tem lá o usuário que você vai. Meu usuário, né? Que você tá falando. É. Seu usuário. Coloca ela lá. Deixa eu ver aqui. Tem isso, faz sentido. É, tem isso. Tem isso. Isso, aí você adiciona existentes lá, né? Não? Aí você procura ela aí, ó. Porque na Já verdade tem ali, ó, WS Image Builder Full Access. Ele já tinha. Isso, aí, isso. Adiciona. Isso, ela tá aí. Agora tu vai lá e vai atualizar, ela vai aparecer lá naquele. Boa. Tá no image. Mas ele associou, é isso que eu tô tentando ver. Isso. Aonde que ele associou? Ah, ela não apareceu aí, lá o image? Ah, tá aqui. É. Aqui. Atualiza ele. Dá uma atualiza geral aí. Mas é porque se eu for atualizar ele vai perder Ah, tá. É. a fix. Mas tecnicamente no Administrator Access aqui ele ia deixar eu. Ele já teria isso, é. Vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um create defaults aqui.
Ele vai criar essa role aqui. Depois a gente edita, tá? Mas normalmente eu faço por aqui. Eu já seleciono a role do IAM por aqui. Uhum. Sacanagem. Vamos deixar o default aqui e dar um next. E o distribution settings aqui. Vamos ver aqui. Vou deixar, beleza. Então vamos colocar media wiki distribution settings. Então, por exemplo, região, né? Que eu vou entregar essa imagem, né? Posso habilitar aqui ou não, né? Target account. Posso habilitar. Não precisa, né? O output aqui. Se bem que eu posso colocar, né? Mas a conta vai ser essa aqui mesmo, isso aqui. Então, sharing vai ser private mesmo. License não precisa. E o launch template configuration. Então, vou dar um aqui. Selecionar ele aqui, ó. Tá vendo? E eu ainda seto ele como versão default, né? Ou deixo ele como latest lá. Como já tá latest, eu não vou setar ele como aliás, vou deixar ele como default porque ele vai criar o latest mesmo. O output aqui, deixa eu ver. Acho que não precisa de fazer isso aqui. Vou colocar aqui. Isso aqui vai ser AMI. Output AMI tags, né? Então aqui name também de novo. Aqui eu vou colocar como distribution settings, né? Beleza, next. Not enable, ok, para não remover. Eu vou criar o pipeline. Por que que eu tenho que fazer aquilo ali no distribution settings? Que é o seguinte, ele não vai deixar eu alterar, né? Ou no infrastructure, deixa eu ver aqui. No infrastructure. Porque eu tenho que especificar security group, essas coisas, senão a máquina não vai conseguir buildar, entendeu? Ai, que safado, velho. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Um instance type. Deixa eu ver se ele vai deixar. Beleza. Vai ser uma T3. A gente tá usando T3 ou T2? T2. T2, né? Micro. Uhum. Então, beleza. Tópico SNS eu já deixei esse aqui. E aqui eu vou ter que selecionar. Porque é o seguinte, na hora que ela for buildar, ele precisa de ter internet, tem que ter acesso ao banco de dados que ele vai fazer lá, a configuração, se ele precisa. Então, eu tenho que deixar tudo já previamente aqui habilitado, tá? Sim. Vou colocar publicar e os security groups, né? Então, vou ter que colocar isso aqui, para ele não dar pau. Troubleshoot settings, ele vai terminar assim. Você define apenas uma? O que? A subnet? Sim. Nesse caso aqui é uma só. Ele não tem opção de... Apesar que acho que se eu terraformar dá para colocar mais, tá? Pelo menos no cenário que eu tenho aqui eu consigo acrescentar. É só pela interface que ele não deixa eu selecionar mais de uma. Entendi. Não, bacana. Beleza. Mas isso basicamente vai ser só para ele buildar. Lançar ali a imagem, né? A imagem, exatamente. Uhum. Aqui vai ser Infrastructure Configuration. Então, Tem uma opção ali, Create New Subnet ali, ó. Create New Subnet, será que não é aquilo? espera que eu vou olhar. Não, mas é para criar uma nova subnet.
Se você não fica tiver. trava, né? Se não tiver. Tanto é que ele tá te direcionando para uma outra aba ali, por exemplo. É, Certo, entendi. beleza. Vou dar um save changes aqui. Que me deu um erro. Resource tags. Onde que ele... Onde mais ele tem tag aqui que ele criou e... Não precisa do Keypair? O Keeper, ele já tá... Nesse caso, ele tá associado lá no launch template, né? Então, Entendi. aqui é só mesmo a AMI. Ele deu aqui, ó. The value supply resource tags not valid. Reservado. Tá, então... Save changes aqui. Beleza. Tecnicamente ele tá... criado, né? O Infrastructure Configuration. E aqui agora... eu vou rodar meu pipeline. Aí agora ele tem que fazer a imagem AMI que eu pedi, né? E é isso, né? Agora ele vai criar aqui, né? Daqui a pouco ele vai disponibilizar para mim um log stream aqui, lá no CloudWatch, para eu acompanhar. E aí a gente vai ter que aguardar, porque isso aqui vai demorar, eu acho. Aí basicamente é como se ele estivesse indo lá, launch, na Isso, instância, selecionando todos aqueles parâmetros, configurações, depois ele vai lá no user data, joga a informação, Isso. sobe, e fica lá no status dependente, health check, tarará, tarará. Exatamente. Vai fazer isso. Olha, já Legal. tá como building aqui, então Interessante. vamos ver aqui. E ele tá fazendo só o parâmetro de build, né? Então ele não vai fazer teste. Espero que ele funcione, tá? Aquele build componente ali eu não tô muito confiante não, mas eu espero que ele funcione. Ainda nem fez nada ainda. Ele não tem nenhum status do processo que tá igual no. Qual o status? É tipo, beleza, tá before, install, alguma coisa igual nesse. Ele tem no System Manager aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Uhum. É porque assim, ele gera um status no CloudWatch, né? E aí dentro dele aqui do System Manager você consegue acompanhar. Ele vai ficar em... Deixa eu tentar lembrar. Deixa eu ver como que tá aqui. Build. Ele ainda não criou o logstream aqui não. Aqui no System Manager ele tem o... Eu não sei se é o Fleet Manager ou State Manager. Deixa eu ver se é o State Manager. Como essa conta ela é pequena, né? Então ele vai ter aqui, deixa eu ver. No Open Explorer. Tentando lembrar aqui onde que ele fica, tá? Tranquilo. Center também não. Deixa eu ver aqui. Aqui é o Fleet Manager. Deixa eu ver. De repente é o Fleet Manager mesmo. Esse aqui, ó. Build instance. Tá rodando, tá vendo? Legal. Aí se você clicar nele aqui, na verdade é a instância, tá? Ele não vai trazer muita informação, mas você já tem uma ideia do que ele tá fazendo. Então ele tá build instance for blá, blá, blá. Sim. E aqui, ó,
ele subiu uma EC2 para fazer isso. Então se a gente vir aqui nas EC2, apagar aqui, ele tem que trazer aqui, ó, uma máquina é do SG, que é a que a gente criou lá Sim, build já sim. tá aí já. Essa aqui é a que a gente criou separado e essa aqui é a que ele está criando. Aí o que ele vai fazer? Vai fazer todo o processo de instalação aqui, entregar a AMI, e aí assim que entregar ele vai deletar essa imagem aqui, essa EC2. Legal, legal. É isso que ele No vai... caso, ele ainda tá, possivelmente ele vai demorar, porque a Ele própria tá como? instância, ele tá, como ele não terminou de dar o health check nela ali. Não. Ele demora um pouco. Olha lá, ele tá inicializando ainda, tá vendo? Isso. Deleta qual aí, Edson? Ele vai Essa deletar última ali, ó. essa aqui, que é... Tá com o Isso, nome build Buildings instance. for AMI. Tá. Então, assim que ele terminar de fazer ela aqui, ele vai apagar ela. Só que assim, o Image Builder, ele é um pouco demorado, tá? Pelo fato dele ser gerenciado e não é cobrado, né? Ele, mesmo se for uma instância um pouco maior, ele vai demandar tempo. Ele se apaga e cria uma instância, então? É isso? Não. O que ele vai criar é uma AMI, né? Mas para criar a AMI, ele tem que subir uma EC2. Então ele sobe uma EC2, aí roda aquele script, né, que a gente fez aqui, que foi o binário, né, que a gente definiu lá. Então ele roda o script, cria uma imagem já pronta, né, do Linux aqui, e associa essa imagem no launch template, né? O objetivo é ele associar lá no nosso launch template para ele ser consumido no outscaling. Aí dessa forma eu não preciso mais de ficar manipulando o launch template ali. Eu só disparo aqui o build, né? Eu altero o pacote ali se eu precisar de colocar mais coisas, né? E se eu for precisando de mais coisas, eu vou só acrescentando ali. E aí a única diferença é que ele demora um pouco aqui para criar. Show. Aí é isso. Ele vai